Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos um retorno. Olá, bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos corrigir alguns exercícios da aula passada e em seguida vamos falar da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, corrigindo o exercício, na primeira questão, o enunciado diz o seguinte: você sabe que seu peso é uma força vertical dirigida para baixo. Qual é o corpo que exerce esta força sobre você? Bom, nós sabemos que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra e o corpo que exerce essa força sobre os outros corpos é a Terra. Então, qual é o corpo que exerce esta força sobre você? O corpo é a Terra. Na segunda questão, temos o seguinte: na linguagem diária, uma pessoa lhe diz que pesa 100 kg. Quantos quilogramas força ela pesa? Bom, nós sabemos que 1 kg força é equivalente a 1 kg comum. Então, 1 kg comum, na verdade, é 1 kg força. Então, se ela pesa 100 kg, ela na realidade pesa 100 kgf, quilograma forças. Quantos newtons ela pesa? Agora a gente tem que utilizar a tabelinha de conversão. Isso pode ser feito por regra de 3 ou simplesmente fazendo uma multiplicação. Nós sabemos que 1 newton, ou melhor, 1 kg força, equivale a 9,8 newtons. Então, é só pegar a quantidade de quilograma força e multiplicar por 9,8 para saber a quantidade de newtons. Matematicamente, o que nós fazemos, na verdade, é o seguinte: aqui o número é 100 kg força. 1 vezes quanto que vai dar 100? 1 vezes 100. Então, o que a gente faz é multiplicar por 100 ambos os lados da igualdade. Quando a gente multiplica ambos os lados por 100, 100 vezes 1 dá 100. Então, tenho que 100 kg força é igual a 100 vezes 9,8 dá 980 newtons. Porque nós sabemos que quando temos uma igualdade, se multiplicamos ambos os lados da igualdade por um mesmo número diferente de zero, essa igualdade ela não será alterada, ela permanece verdadeira. Isso quer dizer, então, que 100 kg forças equivale a 980 newtons. Então, essa pessoa que pesa 100 kg força, ela pesa em newtons 980. Questão 3. Um estudante, procurando ter uma ideia do valor da força de 1 newton, sustentou na palma de sua mão um pacote de 500 gramas. Qual é, em newtons, o valor aproximado do esforço muscular que ele estava fazendo ao sustentar esse pacote de 500 gramas? Bom, então, vamos pensar o seguinte: 500 gramas é igual a meio quilo. Se 1 kg força é igual a 9,8 newtons, então, meio quilogramas vai ser metade de 9,8. Isto é, quando você divide ambos os lados da igualdade por 2, o resultado continua, a igualdade continua sendo verdadeira. Então, 1 meio de kgf, ou seja, meio quilograma força, ou 500 gramas, vai ser igual a 9,8 dividido por 2. 9,8 dividido por 2 vai dar 4,9. Então, temos 4,9 newtons. Então, qual é, em newtons, o valor aproximado do esforço muscular que ele está fazendo, que esse estudante está fazendo? Então, o esforço que ele está fazendo é de aproximadamente 4,9 newtons. Aproximadamente 4,9 newtons. Questão número 4. Se um corpo está se movendo, que tipo de movimento ele tende a ter
em virtude de sua inércia. Bom, o princípio da inércia ele foi discutido lá por Galileu Galilei primeiro, em segundo momento, né? Primeiro foi Aristóteles, que tinha uma ideia muito distorcida do que nós conhecemos hoje, e por fim a lei da inércia de Galileu é a mesma lei da inércia de Newton que nós utilizamos hoje. Essa lei da inércia, ela diz o seguinte: ela diz que qualquer corpo que não esteja sob a ação de uma força, ela ou vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se o corpo está se movendo em virtude da inércia, esse movimento só pode ser um movimento retilíneo uniforme. O que isso significa? Bom, movimento retilíneo, o nome já diz, em linha reta. Uniforme quer dizer que não há variação na sua velocidade, isto é, a aceleração é zero, não há aceleração. Questão 5. O que deve ser feito para que a velocidade de um corpo aumente ou diminua? E o que deve ser feito para que esse corpo mude de direção? Bom, ainda utilizando o princípio da inércia, se o corpo ele está se movimentando e você precisa aumentar a sua velocidade, você vai aplicar uma força na mesma direção e sentido que esse corpo está. Um exemplo simples é para ilustrar. Então, para ilustrar, vejamos essa situação. Você tem um automóvel que está se deslocando nessa direção aqui, nesse sentido. Se eu quero aumentar a velocidade, eu vou acelerar esse veículo, isto é, vou aplicar uma força sobre ele na mesma direção e sentido. Chama essa força aqui de F1. Se eu aplico uma F1 nesse sentido, vai acelerar o veículo. Agora, se eu aplicar uma força na mesma direção, porém em sentido oposto, se eu aplicar a força no sentido oposto, eu vou desacelerar, isto é, vou diminuir a velocidade desse veículo. E o que deve ser feito para que esse veículo ou esse corpo mude de direção? Para que ele mude de direção, eu tenho que aplicar uma força que esteja em outra direção. Uma força que não esteja na mesma direção em que ele está se deslocando. Então, se ele está se deslocando nessa direção, vamos dizer, nessa direção aqui, ó, eu vou aplicar uma força, por exemplo, nessa direção para cá. Quando eu aplico uma força em uma direção que não é a direção natural dele, obviamente ele vai mudar de direção. Então, ao aplicar essa força, eu vou ter uma força resultante aqui, ó, nesse sentido. Então, isso vai fazer com que o veículo, o móvel, mude de direção. E, por fim, nossa última questão do exercício, que diz o seguinte: um corpo preso a um barbante está em movimento circular sobre uma mesa lisa. Qual é a trajetória desse corpo ao romper o barbante? Bom, observe que numa força, quando você tem um móvel se deslocando dessa forma, em movimento circular, exerce sobre ele duas forças. Uma força tangencial, que a gente estava chamando lá de velocidade tangencial, ou simplesmente V. E existe uma outra força voltada para o centro aqui, chamada de aceleração centrípeta. É a força direcionada para o centro. Quando esse barbante se rompe, observe que quando o barbante se rompe, essa força aqui, que joga para o centro, ela deixa de existir. Então, observe que ao se romper, eu não estou pegando esse objeto aqui, esse corpo, e colocando uma força para cá. Não. Simplesmente a força que estava trazendo ele para o centro da trajetória, ela deixa de existir quando esse barbante se rompe. Sendo assim, esse corpo não vai ficar mais sob a ação desta força centrípeta, desta aceleração centrípeta.
Vai ficar somente sobre essa ação aqui da velocidade tangencial. Então, o que vai acontecer com o corpo é que ele vai sair nessa direção, ó. Ele vai sair pela tangente, graças à velocidade de aceleração tangencial exercida sobre esse corpo. Bom, e para finalizar nossa aula de hoje, vamos fechar com a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Essa lei diz o seguinte: quando o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Exemplificando essa lei da ação e reação, vamos considerar a imagem abaixo. Temos aqui uma pessoa, um homem, empurrando uma mesa. Quando o homem exerce sobre a mesa uma força, que é chamada força de ação, que está aqui ao lado, chamada de F1, essa força de ação é a força que o homem exerce sobre a mesa. Porém, a mesa ela não vai se mover com facilidade. Ela vai reagir. Vai ter uma força de reação chamada de F2, que é a força na mesma direção de F1, porém no sentido contrário. Mesma intensidade, mesmo sentido. Ainda para ilustrar o princípio ou a lei da ação e reação, temos aqui um ímã e um prego. Observe que o ímã ele vai exercer sobre o prego uma força de atração. Naturalmente, o prego também vai exercer sobre o ímã uma força de atração. Mas na prática, você vai notar que somente o prego vai se deslocar. Isso porque, ora, se tem uma força de atração em ambos os lados, ou seja, uma ação e reação em sentidos contrários, seria natural pensar que o prego vai se mover em direção ao ímã, mas o ímã também vai se mover em direção ao prego. Isso não acontece porque o ímã é mais pesado, logo tem uma força de atrito maior, tem uma força aqui, ó, vetorial normal, perpendicular a essa superfície, que impede que o ímã se desloque. Então, o que for mais leve, isto é, o que tiver menos atrito, é o que vai se deslocar. Que no caso é o prego. Como o prego é mais leve, o atrito dele é menor. Quando fazemos essa experiência, podemos observar que somente o prego que vai se deslocar em direção ao ímã. Mas a força de ação e reação, elas existem e possuem o mesmo módulo, porém em sentidos opostos. Temos aqui mais duas ilustrações para poder a gente fechar a explicação da lei da ação e reação. Por que será que quando a gente liga esse motor, o barco ele se desloca? Observe que a hélice do motor, ela tem posições aqui que à medida que ela gira, ela vai empurrar a água nesse sentido aqui. Desse modo, a água vai exercer sobre ela uma força de reação. A força de reação no sentido contrário. Mesmo módulo, direção, porém sentido contrário. E essa força que a água vai exercer sobre o motor, que vai fazer com que o motor empurre esse barco para frente. E para finalizar, temos aqui uma caixa colocada numa rampa. Observe que a rampa está inclinada. A força que essa caixa exerce sobre a rampa é representada por P, conforme está aqui, ó, P. Porém, acontece o seguinte: para entender melhor essa força, a gente vai decompô-la em duas forças, Pn e Pt. Pn é uma força perpendicular ao plano e Pt é uma força paralela ao plano que tende a trazer esse corpo para cá. Esse corpo ele vai escorregar ou não, dependendo do peso e dessa inclinação. Porque, no caso, observe aqui que esse Pn, que é a força peso sobre a rampa, ela é menor do que P. Como que eu sei que ela é menor do que P?
Pelo próprio desenho aqui a gente observa, isso aqui é um triângulo retângulo, essa força Pn é uma força vetorial perpendicular ao plano, então aqui tem um ângulo de 90 graus. Então eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo com ângulo de 90. A gente sabe que em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 é o maior lado. Então P é maior do que Pn e também maior do que Pt. Bom, vamos ver como que a gente pode fazer um exercício em cima da teoria que a gente estudou hoje. Temos aqui um exemplo. Um menino chuta uma pedra, exercendo nela uma força de 5 kg forças. Pergunta A. Quanto vale a reação desta força? B. Qual corpo que exerce esta reação? C. Onde está aplicada esta reação? Então vamos responder uma a uma. Vamos ao item A primeiro. Quanto vale a reação desta força? Nós já vimos pela terceira lei de Newton que a ação e reação elas têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, se a ação foi uma ação de 5 kg força, então a reação tem que ter a mesma intensidade. Então aqui a reação vale 5 kg força. Pois a ação e a reação possuem o mesmo módulo. Qual o corpo que exerce esta reação? Ora, o que exerceu a ação foi o pé. Se ele chutou, ninguém chuta com a mão, né? Chuta com o pé. Então, se o menino chutou a pedra, quem exerce a ação é o pé do menino. Quem exerce a reação é a pedra. Então, resposta da B, a pedra. E onde está aplicada esta reação? Ou seja, a pedra exerce uma reação, mas exerce essa reação sobre qual corpo? Sobre o pé, porque foi o pé que provocou a ação. Então, a reação é sempre direcionada ao corpo que provocou a ação. Então, onde está aplicada esta reação? No pé. Está aplicada no pé do menino que chutou a pedra. Mais um exemplo, um Volkswagen tomba com um grande caminhão carregado. Onde está escrito Volkswagen, entenda um carro passeio. Até porque a Volkswagen é marca e a Volkswagen também fabrica caminhão, né? Então, onde está Volkswagen, vamos entender como sendo um carro de passeio, um carro pequeno. Então, um carro tromba com um grande caminhão carregado. Nesta interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior ou menor que a força que o caminhão exerce no carro. Então, mais uma vez, o princípio da ação e reação responde isso aqui de forma direta. Por quê? Porque a ação e reação formam um par de forças que têm mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, nessa interação, a força que o carro exerce sobre o caminhão é igual à força que o caminhão exerce sobre o carro. Então, as forças são iguais. E no item B, então, por que o carro normalmente sofre mais danos? Né? Da Volkswagen, a gente vai ler como sendo o carro. Por que o carro sofre mais danos do que o caminhão? É simples, porque o caminhão, por ter uma estrutura maior, é feito com material mais reforçado. O carro, por ter uma estrutura menor, é feito com material mais simples, de menos resistividade. Então, o que faz o carro ter um estrago maior do que um caminhão é o material, simplesmente a engenharia de materiais que está por trás da confecção do veículo, da produção daquele veículo. Então está aí a nossa resposta, porque o material utilizado na produção do carro é mais frágil. E com isso nós finalizamos a aula de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima.
Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.